Olá pessoal, eu sou o Dr. Gabriel Bazé, do Laboratório Lab Center. Nesse mês de setembro, um dado assusta muita gente. Mais de 800 mil pessoas morrem vítimas do suicídio. Isso o torna a segunda maior causa de morte entre os jovens de 15 a 29 anos. E neste mês nós estamos trabalhando o mês de valorização da vida, o Setembro Amarelo. Por isso, o doutor, médico e psicanalista Antônio João está aqui para falar um pouquinho sobre a gente a respeito disso. Doutor, obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade e vamos lá para as reflexões. Vamos embora. Doutor, por que nós devemos falar sobre o suicídio? Você, na introdução, já disse a frase certa. O volume de pessoas que morrem em função do ato de retirar a própria vida. É uma autoagressão. São pessoas que quase sempre não têm morbidades associadas. São pessoas rígidas, saudáveis, que têm uma repercussão não só afetiva, mas muitas vezes econômico-financeira para a família. Não é? Então há uma repercussão econômico-financeira e afetiva. Não é? É claro que aí entram também repercussões religiosas, etc. Mas essas duas que eu coloquei são as mais contundentes para se discutir o suicídio. Interessante. Doutor, nós sabemos que existem alguns sinais para a pessoa que é candidata ao suicídio. E existe uma forma de perceber esse comportamento suicida? E se isso acontecer, alguém próximo pode ajudar? O suicida, ele não diz vou morrer amanhã e morre amanhã. Na verdade, não é assim que se processa. E aproveitando a palavra processo, né, é um tempo. Então ele sai do zero, da estaca zero, pensando em retirar dele não a vida. O suicida mata intencionalmente a dor que ele está, a não ser que seja um suicida potencialmente com defeito de estrutura psíquica, que nós chamamos de psicóticos, né? Esses não têm a noção entre a realidade e o abstrato. Mas aqueles que têm essa noção de realidade e abstrato, eles promovem isso ao longo do tempo. Isso é a ideia da sua morte, para poder minimizar aquela dor que ele está sofrendo. E nesse tempo ele emite sinais perceptíveis, sim, mas que exigem atenção de todas as pessoas que o cercam. Porque essas mensagens, esses sinais, eles podem ser não tão estereotipados, né? Não tão fortes, não tão contundentes. Podem ser simples mudanças que vêm ao longo do tempo e quando se trata de jovens e adolescentes, os pais não percebem. Quando se trata de adultos já independentes, pessoas da família ou da empresa ou do lugar que ele participa socialmente também não percebam. Mas mudanças existem e sinalização há sempre. Legal. É muito importante dar atenção, né? Muito importante. O adolescente começa a ficar arredio, começa a ficar agressivo, era um bom aluno, passa a ser um mau aluno, se isola dos amigos, fala pouco, se interna no quarto, etc., aquela história toda, e não se para perguntar o que é que está acontecendo com meu filho ou com a minha filha, não é? Aí começa a se rotular, não, ficou vagabundo, é o grupo, é a turma, vamos proibir isso, vamos tomar telefone, etc. Mas antes de tudo isso é preciso perguntar o que é que está acontecendo com meu filho, o que é que está acontecendo com a minha filha. E claro, aí coloca pais, etc., amigos, todas as outras relações sociais. Doutor, a atenção aos adolescentes é primordial e eles dão sinais evidentes. Na fase adulta, quais são os sinais que a gente pode perceber? Também muito parecido com os adolescentes. Eles ficam agressivos, calados, como dizem popularmente, perturbados, né? Eles saem fora do seu comportamento natural. Algo que era absolutamente aceitável passa a ser de uma irritabilidade terrível, reações muito maiores do que as ações, não é? Quebra-se um copo, dá a impressão que se quebrou o mundo. E situações muito parecidas com essas é que precisam de uma atenção e não só de uma rotulagem. Está impossível de falar com esse cara, com essa pessoa hoje porque ele está... Mas impossível porque se ele era um cidadão acessível, né? Sim, sempre o diálogo, né? Doutor, existe relação entre o suicídio e a doença mental? Sim, sim.
existem psicóticos que se suicidam, né? Eles não têm muita relação da realidade e às vezes há um sofrimento, pelo menos intenso, quando perceptível, que eles querem eliminar a dor. Os bipolares, por exemplo, que oscilam entre aquela energia total de resolver a fome do mundo, etc., e a outra parte do polo, que é o esconder de tudo, fica embaixo da cama, que é a fase depressiva. Nessa fase, esse bipolar, que é uma doença psicótica, ele se mata. Na fase de alta resolução, que ele está em plena capacidade, que ele acha que tem e faz tudo, né, ele não se mata. Mas na fase depressiva é que eles atentam contra a vida, porque ali é que há a dor. Na outra fase, há o prazer. Nós temos exemplos muito grandes e expressivos na classe artistas, né, pintores, etc., cantores, compositores, esse pessoal que pertence à banda, que são os mais expressivos que a gente vê todo dia na mídia. Mas na família, no cidadão comum, etc., os bipolares têm uma tendência suicida na fase depressiva. Legal. O doutor, o senhor citou a questão da depressão, ela é uma causa que desencadeia o suicídio? É uma causa que desencadeia o suicídio. A depressão é uma dor emocional, né? Agora, as origens precisam ser discutidas, mas quando se depara com um depressivo, ele está em estado de dor, né? E a gente às vezes vê na tentativa das pessoas quererem ajudar e diz, vai pescar, para com isso, vamos numa festa, cara, você tem tudo, tem emprego, tem não sei o que, tem família, para. Aí vem, desculpa o termo, isso é frescura, mimado, etc, tudo mais, mas não estão entendendo o tamanho da dor que está vindo nesse cidadão, né, ou nessa cidadã. E ele, para impedir essa dor, ele começa com uma ideia que chama-se ideação de morte. Se eu morrer, melhora. Eu paro de dar preocupação, porque eu não consigo sair disso, fico me pedindo, então o que eu sou? Inútil. Não é? A tentativa de ajuda me leva o cidadão depressivo à sensação de inutilidade, incapacidade. Para que eu estou nesse mundo? Mas como a vida não sai simplesmente porque eu quero, vai embora, etc, tudo mais, bom, se a vida não foi, eu preciso tirá-la, que aí eu resolvo. Então, primeiro ideação de morte, depois ideação de suicídio, depois planejamento contra a própria vida para eliminar aquela dor. Ninguém gosta de tirar a vida, quer se tirar a dor, que é muito maior do que a sensação de viver. Legal. Essa dor que o doutor Antônio João acabou de falar aqui, existe cura, né, doutor? Sim, a depressão existe cura. Três coisas é preciso que estejam juntas para você buscar essa solução. Primeiro, quando você sente a sensação de incapacidade, eu não estou dando conta de resolver aquilo que eu tenho que resolver, não é? Da minha própria vida. Então, nós chamamos isso de coisa certa. Você procura um profissional, o profissional lhe propõe a forma de fazer essa ajuda, etc. Nós chamamos isso de o jeito certo. Aí depois, como tudo isso é um processo dinâmico, leva um determinado tempo. Nós chamamos isso de o tempo certo. Então eu, no meu jargão pessoal no consultório, eu digo, se você associar as três coisas certas, você tem um pilar que sustenta tudo. Busque, não é verdade? Agora, é preciso convencer o depressivo a buscar a sua autoproteção, porque naquele momento nada para ele serve. Aí sim, ajuda daqueles que o cercam, de todas as denominações, amigos, parentes, instituições, etc., que o levam a buscar essas três coisas certas, porque o resultado é certo e quase sempre é bom, porque valoriza a vida, né? Quase sempre assertivo. Inclusive, existia, você vai falar daqui a pouco disso para mim, eu mesmo tinha preconceito de ir ao psiquiatra, achava que era coisa de louco, e quero deixar esse recado para você. Se você tem essa dor, se você sente essa dor e não consegue ajuda, existe um centro de valorização da vida que pode te ajudar. Se você tem vergonha de procurar um psiquiatra, não quer ir ao médico, liga no 188. Lá existem profissionais capacitados para bater um papo, para te orientar e com certeza vai te ajudar. Doutor, como é que a psiquiatria entra nesse campo aí? Eu tenho, por exemplo, existe essa questão mesmo de preconceito, né? As pessoas têm vergonha de ir ao psiquiatra, de procurar, de dar esse primeiro passo. Como é que funciona? Tudo por rotulagem, Gabriel. Sim. Tudo por rotulação. Quem ia ao psiquiatra era doido.
não é louco, fulano é louco, vai do psiquiatra. E os loucos, esses que chamados loucos, eles não têm uma relação social muito boa, todo mundo evita, com aquele preconceito que louco tem que estar longe. Nem todo cidadão que tem um transtorno mental, ele é agressivo, né? Às vezes ele é passivo até demais. Os catatônicos ficam lá, não conseguem nem tomar água, né? Vão agredir quem, né? Mas essa rotulação antiga, mitológica, ruim demais, fez criar esse preconceito. Tem diminuído bastante, mas ainda existe, né? Ainda existe. Outro preconceito é o paciente vence a barreira de ir ao psicólogo, né? Ao psiquiatra que seja. Chega lá, existe um tratamento, né? E às vezes esse tratamento pode ser à base de remédio. Isso acontece e aí muitas vezes há essa resistência do paciente. Doutor, como que funciona? Qual que é o problema dele ir ao psiquiatra e não fazer o tratamento com remédios? Também um outro preconceito, né? Há 30, 40 anos atrás, as medicações que eram usadas em psiquiatrias, elas tinham efeitos colaterais muito sérios, muito severos. Né? Pessoas assim, aquela figura do cara, da pessoa largada, dopada, babando ou não, entende? Isso criou um contexto social muito ruim, né? Bom, desses 30 anos, as medicações, o arsenal terapêutico mudou muito, né? Mudou muito, as pessoas não ficam assim e necessariamente não precisam estar assim. Só que ainda há uma resistência. Mas veja só, Gabriel, as pessoas tomam algumas medicações para o resto da vida, né? O cidadão tem 40 anos de idade, fica hipertenso, espero que ele viva até os 80, ele vai tomar 40 anos de remédio de pressão. Sim. Se ele ficar diabético, 40 anos de remédio diabético, entre outras patologias, ele toma o resto da vida. O cidadão abre o peito, troca lá uma artéria, faz alguma coisa naquela situação, ele chega a tomar pela manhã 18 comprimidos, mas quando você diz, você tem que tomar um remédio para a sua ação emocional que você está precisando. Não, isso eu não tomo. É verdade. Tá bem? Preconceito puro e nítido, né? Eu tive uma cliente, se me permite, rapidinho. Sim, claro. A mãe levou a cliente no meu consultório, uma adolescente com 14 anos de idade, e ela sofreu de terror noturno. O terror noturno é aquele que você acorda desesperado, mas desesperado, gritando, ofegante, transpirando, etc., como não sabendo onde está, né? E diagnóstico feito, etc. A mãe estava numa poltrona um pouco além da cadeira do paciente. Eu disse, mãe, a sua filha vai ter que tomar medicação. Ela, em 2 pulos, ela estava na minha frente e disse, minha filha não toma esse tipo de remédio. Lamentavelmente, eu só pude dizer para a mãe, uma pena que é a senhora que não tem o terror noturno. Desculpem, mas eu fiquei tão consternado pela adolescente. Ela levantou-se e foi embora, né? Terminou a consulta, encerrou e foi embora. Nunca mais a vi, infelizmente, né? Porque eu gostaria de tê-la tratado. Imagino. Doutor, como que existe prevenção para depressão e ansiedade? Sim, existe prevenção, não é verdade? Aos problemas que você não consegue resolver, por que não buscar um profissional da área da psicoterapia, né? Por que não buscar um profissional que entenda do quadro emocional? Alguns profissionais médicos não gostam muito de tratar essas áreas, mas vá a um psiquiatra, vá a um clínico geral que goste da área psicossomática, né? Que está entendendo isso. Procure um psicólogo, ou um psicanalista, um psicoterapeuta de modo geral, porque ele vai lhe orientar o que você tem que fazer e como fazer. Isso prévio. Agora, está sentindo o início da depressão? Procure, além dessa ajuda profissional, faça exercícios, retire de você essa energia que está contida, né, para que você possa estabilizar o seu emocional próximo ao racional, para você enxergar melhor a busca das soluções, das suas escolhas. E você vai ver que a sua escolha vai ser essa que eu acabei de enumerar quando nós entramos nesse assunto. Sim. É a busca do profissional. Muito bom, muito bom. Agora, estamos no mês de setembro, onde é comemorado e conscientizado o Setembro Amarelo. E qual que é o objetivo real do Setembro Amarelo, doutor? Alerta a população mundial, né? Para essa questão da perda de vidas em época produtiva de jovens, etc. Uma história. Em 1995, no Colorado, eu não me lembro se a cidade Westminster, eu sou péssimo no inglês aqui,
morreu um jovem, suicidou-se dentro do seu carro, que era o seu ícone, né? Cada um tem o seu ícone que prefere ter, etc. E ele era um Mustang amarelo, né? E a família, nas exéquias do seu, ali próximo ao seu enterro, etc., do seu velório, desculpem, produziu um cartão solicitando um alerta, solicitando aos pais que observassem os filhos. E em memória do Mustang amarelo, eles fizeram um papel amarelo, um cartão amarelo. Aí nasceu a cor, né? E a Federação Nacional de Médicos, a Confederação Brasileira de Medicina, junto com a CVV, junto com outros órgãos, instituíram aqui no Brasil, o Mundial, desculpem agora, eu não sei se setembro é mundial, mas o alerta, o chamamento da perda dessas vidas através desse ícone, né? Mês de setembro, e o amarelo para lembrar daquela situação colocada pelos pais na perda do filho com a dor que eles estavam sentindo. Para alertar, né? Para alertar. Doutor, agora uma coisa é muito clara. Quando se há um caso de suicídio no meio social, quase sempre a vítima é entendida como o suicida. Só que existem outras vítimas nesse conceito, que é os conviventes ali que ficam aqui para enfrentar esse problema. Como que a gente faz? Todos eles, né? Você disse inconviventes, eu estou dizendo todos eles, né? Eles. Instituições, pessoas que têm desempenho, função em instituições que são maravilhosas, de primeira qualidade, etc. E de repente o cidadão é retirado dessa função, mas outro pode assumir, mas com a qualidade daquele, não é? E aquele, por que teve que sair disso por questão do suicídio? Então essa é uma questão de prestação de serviço. Chefes de família que têm empresas que de repente têm uma qualidade de vida e essa qualidade de vida muda por uma inversão econômico-financeira, falência, e ele se sente incapaz, com vergonha, se sente envergonhado frente à sociedade, frente à família, e isso produz dor, e ele retira essa dor, tirando a sua vida, ele traz uma insolvência à própria família, além do quadro emocional, né? Este sim, afeto. Eu perdi meu pai, perdi minha mãe, perdi meu irmão, perdi meu grande amigo, não é verdade? A sociedade perdeu uma pessoa proeminente que poderia prestar um grande serviço. Então as perdas não é só a vida daquele que foi, elas são inúmeras, né? E muitas delas imensuráveis. Existem pais que não se recuperam das mortes dos filhos quando adolescentes, mesmo com tratamentos efetivos. Trazem isso numa situação tão grande que nós do lado de cá, como profissionais, ficamos quase que impotentes para ajudá-los. Imaginem a dimensão disso. Muito bom, muito bom. Ficou claro, né, que o suicídio tem prevenção, tem tratamento, assim como a depressão e a ansiedade. Se você precisar, você pode buscar ajuda. Deixamos aqui o telefone do Centro de Valorização da Vida, 188. Existe tratamento com psicanalista, Dr. Antônio João, também atende. Se você precisar, entre em contato. Doutor, obrigado pelas informações, obrigado pela presença. Eu que agradeço, fico muito honrado de estar aqui com você, Gabriel. A honra é toda nossa. Te admiro muito, admiro o trabalho que você faz. Obrigado. Né? E espero que você que nos acompanhou tenha gostado e eu tenha podido colaborar com você. Ok? Vamos para a vida. Ela pode ser boa. Legal. Um abraço. Se você pode também acompanhar essas e outras entrevistas pelo nosso canal no YouTube, do @LabCenterMS, pelas redes sociais, e compartilhe essa entrevista aqui. O fato de você divulgar já vai ajudar muito na campanha Setembro Amarelo. Até a próxima.